E a última mesa do dia, aliás, da manhã, perdão, sobre as experiências estaduais do Rio Grande do Sul e do Ceará, chamamos Silvana Poltronieri, falei certo? Enfermeira e psicanalista, pós-graduada em psicopedagogia, recentemente se formou em teologia e é atual presidente da Abras Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Vamos chamar também Norberto Frota, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é médico neurologista do Hospital Geral de Fortaleza e professor do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Também é o nosso diretor científico da Abras Nacional e diretor científico da Abras Ceará. Então, vamos lá. Começando. Primeiras damas. Silvana. Muito bom dia, colegas abrasianos. É uma honra estar representando o meu estado aqui hoje, falando sobre todas as nossas conquistas ao longo desses mais de 20 anos de associação no Rio Grande do Sul. O Leandro já deixou o campo aberto, então eu vou vender o peixe com um valor maior, né? Ele já fez as primeiras indicativos que o Rio Grande do Sul está dando certo e agora, né, doutora Selene, fica beria a nossa obrigação de vender por um valor ainda maior do que já foi anunciado. Bom, então eu sou Silvana, sou enfermeira, sou psicanalista, tenho dupla formação, né? Fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, porque eu tenho uma angústia muito grande quando nós não conseguimos atingir o processo educacional. Então, fui para a área do cuidado paliativo, né? E o doutor Norberto me disse, que a gente vai conversar sobre teologia, né? A teologia, ela entrou como uma inquietação realmente na área da questão da espiritualidade, da morte e do morrer, né? Então, espero poder representar bem e a gente conversar sobre isso. Como presidente da Associação Brasileira de Alzheimer no Rio Grande do Sul, eu me orgulho muito, porque são 22 anos de caminhada junto com a Abras. Eu sou familiar cuidadora, né? Além disso, atendo nesse longo tempo de formação muito mais do que 100 pacientes com processos demenciais já diagnosticados. Então, esse tema é muito querido por mim, né? Me sinto muito honrada de estar aqui. Pode passar? Bom, qual é a realidade gaúcha hoje, né? Nós temos hoje mais de 200 mil famílias. Muito obrigada. Ok, obrigada. Mais de 200 mil famílias com processos... Opa, acho que agora eu passei demais. Consegue me ajudar? Antes. Não, passou tudo. Ali. 200 mil famílias com diagnósticos demenciais no estado do Rio Grande do Sul. Esse número, né, equivaleu a 4 bilhões de investimentos e gastos no estado, tanto na questão medicamentosa quanto também na questão do acolhimento, né? A Rede Gaúcha também se especializou na fiscalização das ILPIs. Houve um grande movimento de fechamento de instituição, isso também foi acompanhado pela mídia, né? O próprio Ministério Público, o doutor Alexandre, tem uma atuação muito forte dentro dessa característica de vistoria, mas a Abras entrou também com uma solicitação de acolhimento às ILPIs. Não basta apenas a gente fiscalizar, a gente precisa também equipar, nós precisamos estar junto com os profissionais das ILPIs, em especial, né, os enfermeiros que muitas vezes são colocados como responsáveis técnicos e não têm uma formação dentro do processo de demência, né? A gente sabe que hoje a matéria envelhecimento, ela perpassa de uma forma muito rápida nas grades curriculares das formações da área da saúde, e, em especial, falar sobre demência, né, para pessoas de informação no ensino técnico de enfermagem e também no ensino de enfermagem, tem sido
um papel da Associação Brasileira de Alzheimer no Rio Grande do Sul. Então, nós temos feito fomentos de ensino, né, de palestras e de acolhimento junto aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, né, podendo realmente falar e ter um campo para tirar aquelas dúvidas, né, que muitas vezes depois no trabalho cai de paraquedas o enfermeiro como responsável técnico, né, e não tem muita noção, muitas vezes, do que é de fato processos demenciais e diferenciações nos processos demenciais, né? A gente sabe que uma demência frontotemporal não é igual uma demência de tipo Alzheimer, que não é igual uma demência dos corpos de Levy. Então, essas diferenciações, elas são fundamentais para que a gente fale também sobre a prevenção e o cuidado fora da farmacologia. Ou junto dela, né? Então, o Estado do Rio Grande do Sul, em 2025, consolida o plano de demência, né, como já foi bem falado pelo Dr. Minosso, não vou dar essa continuidade, mas a Brás Rio Grande do Sul esteve presente desde a primeira reunião até a última reunião no processo do plano. Nós fomentamos também, né, conversamos, tivemos muitas reuniões para podermos ajudar para que esse plano acontecesse, e, em especial, a Brás entrou com o cuidado do cuidador. Então, hoje, né, nós temos um grupo de estudo e de ensino também para os cuidadores informais e formais, né? Nós sabemos que a realidade do cuidado perpassa pelos cuidadores formais, que muitas vezes têm uma carga horária muito baixa de formação. Então, hoje, junto com o plano, também a Brás entrou como auxílio no processo do curso. É muito interessante isso, porque quando a gente fala que nós precisamos, né, falar sobre demência, trazer os pares, né, trazer o Estado para esse compromisso, também parte de nós, como sociedade civil, estar também junto para podermos compartilhar esses conhecimentos, né? No campo da espiritualidade, a gente diz que a gente não leva nada. Então, o conhecimento também não vai ser levado, a gente precisa compartilhar. Mas esses planos de demência e tudo que a gente tem feito aqui só vai acontecer se realmente todos nós pudermos estar de acordo e em ação. A Brás Rio Grande do Sul, ela viveu 20 anos em 5, né, doutora Berenice? Nós tivemos uma super movimentação nos últimos 5 anos. Me antecedeu o doutor Eduardo Sabe, depois assumi a presidência, eu fui vice dele, né? A gente pôde fazer esse caminho juntos. E o que é muito interessante, assim, né? Nós temos um compromisso por zelar pela história da Brás, zelar pela história que foi plantada e foi feita antes de que nós entrássemos ali. Aqui tem a foto, então, da dona Cléo, nossa querida Cléo, assinando o livro que ela participou, junto com a Jussara, né, e a Suzete. E é uma função nossa, né, dizer que tem pessoas que são os precursores, né, aqueles que trouxeram realmente a Brás para o Rio Grande do Sul, né? Eu estou desde o início da Brás também, participei da Brás Bento Gonçalves, junto com a Olga, e em Caxias do Sul também a gente tem grupos fortes. Nós solidificamos documentações, ingressamos no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Mãe de Deus, estimulamos a abertura de grupos em universidades, né? Hoje a Brás Rio Grande do Sul tem 2 cadeiras junto ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Mãe de Deus. Nós fazemos um incentivo para que haja grupo terapia, grupos de apoio dentro das universidades, para que, de fato, nós possamos falar dos cuidadores com eles, né? A gente sabe a magnitude da doença, a gente sabe a dificuldade desses familiares saírem e participarem de ações, mas nós precisamos trazê-los, né, de alguma forma, e a gente sabe que a universidade também é forte para nos ajudar nesse sentido. Então, hoje, nós tivemos a representação no PCID, né, como eu já falei, no plano. Nós reafirmamos o nosso compromisso já com os grupos existentes, né, muitos grupos muito mais de 18 anos, 19 anos, sendo coordenados voluntariamente por psicólogos, por assistentes sociais, por enfermeiros, né? E ali, nesse voluntariado, acontecer realmente um cuidado expressivo de quem cuida.
Nós olhamos também, né, fizemos fomentos nas ações em palestras em LPIs. Como eu já falei, escolas e LPIs foram alvo de palestras e de ações, né, de ação formiguinha, palestras muitas vezes, né, com 10, 15, tivemos palestras com 200, com 2.000 pessoas, mas a gente sabe também que as palestras pequenas muitas vezes acalentam o coração e fazem esse acolhimento a quem cuida. Olhamos também, né, para as demências na escola. Vou fazer das palavras da Berenice as minhas também. Nós precisamos criar uma cultura de falar sobre demência para a criança. Nós precisamos falar sobre a educação para o envelhecimento. E isso precisa ser falado com palavras simples, claras, aonde realmente as pessoas possam entender, compreender e poder, né, começar essa jornada de entendimento educacional na demência. E a Brasil Rio Grande do Sul teve uma grande felicidade. Nós ganhamos de doação de um artista, né, de 2 irmãos, uma peça de teatro que foi, então, feita, né, na ação do ano passado. E essa peça de teatro, depois eu vou mostrar a foto ali para vocês, né, da Dona Herta, foi feita num grupo, né, onde os cuidadores puderam sentir realmente acolhidos, né, e ver aquela dimensão dentro da arte, né. Então, precisamos falar também de processos de envelhecimento e de demência dentro da arte. Nós não falamos só de afeto sem ciência, então houve também a diretoria, né, membros da diretoria fizeram ações e escreveram 3 livros. Durante esses 4 anos, a gente já teve 3 livros escritos pelos nossos membros de diretoria. O Envelhecer, Escolha o Acaso, é da Verônica Andrade, que é doutora em fisioterapia, e fala assim sobre um envelhecimento ativo, né, sobre uma escolha, né, não vou dar spoiler, mas o livro dela realmente ficou muito bom, numa linguagem acessível, não técnica, né, e realmente tem sido um sucesso nos grupos de apoio. Nós temos o nosso querido livro, né, da Jussara e da Suzete, ambas são coordenadoras de grupo, que é os relatos familiares. Vamos falar de Alzheimer, aonde os cuidadores puderam fazer relatos, contar a sua experiência, né? E poder entrar na máxima, como eles mesmos dizem, né? Eu cuido de pacientes, já tive filhos, né? Ou não, porque cuidam dos seus entes queridos, e também já plantei árvore e escrevi um livro, né? Então, eles se sentem realmente integrados nessa dimensão do cuidado. E o livro Demência Frontotemporal, que eu também autorei esse ano e trouxe do diagnóstico ao cuidado, né? A demência frontotemporal é uma demência muito querida por mim, no sentido de ser vista realmente, né? A gente sabe que é uma dimensão muito, muito difícil para as famílias. Aqui tem algumas fotos, né? Como eu disse, né? Aqui a gente tem a Facate, que o grupo de apoio da Cris Moro, no Vale do Paraíba, e ela está com 6 grupos, são 6 municípios acolhendo os familiares e as ILPIs. Tem nosso grupo ali, né, a doutora Berenice, a Jussara, a doutora Daniela, a Suzete, nós lá na jornada de demência, podendo falar sobre isso, né, e conseguir auxiliar no plano de demência. O grupo de Santa Maria, também representado pela Kayla, que é coordenadora da terapia ocupacional de Santa Maria. E aqui, então, ali, uma foto da nossa peça que a gente promoveu ano passado para os familiares. Eu confesso para vocês que fazendo os slides, doutora Selene, eu nem sabia que tinha tanta ação. Assim, olha que faltou coisa aqui. Tem a caminhada em parceria com a SBN, né? Enfim, foram bastante ações. Onde é que nós estamos no Rio Grande do Sul, né? Temos grupos de apoio em Porto Alegre, são 5 grupos que acontecem de forma online ou presencial. O online também foi uma opção muito positiva para que a gente pudesse fazer esse acolhimento. Estamos com 2 grupos em Caxias do Sul, um emocional e um informativo. Santa Maria, grupos informativos. Veranópolis, também coordenado pela doutora Berenice, que está aqui com a gente. Em Novo Hamburgo, temos grupos informativos e também emocionais. Em São Leopoldo, nós temos um geriatra que faz grupos informativos em São Leopoldo. Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas, aonde foi ali, Pelotas realmente foi uma surpresa muito boa para nós. Nasceu esse grupo a partir do PSID, né, a partir do plano,
e Pelotas fez uma equipe multidisciplinar dentro do ambulatório. Então, tem psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, junto também com a geriatra, que é a doutora Isabel, fazendo, então, acolhimento das famílias que recebem o diagnóstico dentro do próprio ambulatório. E ali, né, no Vale do Paraiana, que é dentro da FACAT, como eu disse para vocês, são 6 grupos em toda aquela região, onde são muitos municípios, e nós fazemos, então, os grupos, né, e o acolhimento das famílias. Eu encerro minha fala agradecendo, Valquíria, agradecendo a Abras por essa oportunidade. Com certeza, a Abras Rio Grande do Sul se sente muito acolhida pela Abras Mãe, como sempre, né, doutora Selene? A gente sabe, né, que estamos todos operando juntos. E eu trago aqui uma frase, né? Seguimos firmes, com fé no coração, pois certeza que cuidar é a mais bela forma de amar. Muito obrigada. Sim, vamos lá para cima, lá no Ceará. Bom, boa tarde pelo horário, mas como ninguém almoçou e estamos com fome, é bom dia ainda. Eu sou Norberto Frota, sou neurologista do estado do Ceará. Eu peço desculpas por estar aqui colocando o slide, não estava o slide padrão, mas porque essa apresentação, ela veio a Raquel Pessoa de Carvalho, que é uma amiga minha geriatra de Fortaleza, então ela fez parte dessa apresentação, junto com a Luciene, que também coordena o planejamento na Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu sou neurologista de formação, sou do Ceará, mas morei um tempo em São Paulo, foi onde eu conheci minha esposa, que é catarinense. Então, eu tenho uma ligação lá de cima do Ceará, mas eu vivo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, eu consigo, acho que, ser o Brasil refletindo essa mistificação, essa miscigenação que nós temos no nosso país. É interessante, como o Leandro colocou, eu acho que nós não devemos querer ficar escavando sempre. Eu acho que o plano de demência ele já começou, ele está acontecendo, ele está sendo implementado em vários locais. Então, a gente tem que saber usar o que já foi produzido e tentar colocar em prática. Quando eu penso um plano ou uma linha de cuidado em demência, eu olho para uma doença irmã neurológica, que é o AVC. Então, o AVC, quando eu estava na faculdade de medicina, eu pensava, no estado do Ceará, quando eu ouvia falar em trombólise, a gente nunca vai trombolizar um paciente, porque não vamos fazer uma tomografia em 30 minutos para começar um trombolítico. Isso vai ser impossível. O Ceará hoje é o estado que mais tromboliza pacientes do Brasil. Então, é possível, você consegue organizar. Então, você conseguindo organizar a rede, você consegue. Então, a gente tem que olhar estratégias que deram certo em outras áreas e tentar replicar. Então, eu vejo muito no Ceará, olho muito para o AVC, que é um grande norte. Graças ao AVC, o hospital em que eu e o Bruno fazemos parte, que é o Hospital de Olhos de Fortaleza, tem hoje mais de 30 neurologistas, 30 residentes, graças a um crescimento numa linha de AVC. A gente espera que o mesmo aconteça em outras regiões, pensando em demência. Essa reunião, aqui tem vários colegas, que eu diria que onde surgiu o berço dessa integração para a demência no estado do Ceará. Isso foi um pré-pandemia, a gente se reuniu o Centro de Atenção Terciária a populações com demência de Fortaleza, para um jantar para ver como podemos melhorar a atenção dos nossos pacientes, já que estamos sobrecarregados com dispensação de remédio e isso não é feito na rede. A gente começou a bater na porta da CESA para conversar, isso pré-pandemia. Eu lembro que eu tinha uma reunião marcada junto com a parte de farmácia que a Raquel tinha organizado no dia, eu acho que era 20 e pouco de março de 2020. Eu estava com Covid já no dia 15, então basta dizer que foi um plano que ficou suspenso e parado.
Mas nesse período, eu acho que tiveram coisas importantes. Começaram a ser feitos relatório nacional, a Cleusa começou a puxar dos estudos de Strides um pouco antes disso, na realidade, mostrando esse conceito. A Academia Brasileira de Neurologia, ela publicou um paper que eu ajudei aí a participar em 2022, foi o Consenso Brasileiro de Neurologia para a Demência, e é interessante que nesse consenso ele coloca, delineando o que ele sugere que deve ficar a cargo de atenção primária, secundária e terciária. Ou seja, eu já tenho um fluxo mais ou menos do que seria o ideal para cada uma das esferas de atenção à saúde. E foi mais ou menos baseado nesses dados que nós fomos montando. Então, a gente sabe que a gente tem um número elevado de pessoas com demência. O subdiagnóstico, alguns falam de 70%, 80% ou 90%. Talvez no meu estado seja próximo de 90%, e depois eu vou mostrar esses dados mais à frente. E uma dificuldade enorme nos tratamentos disponíveis, que não são novos, não são muito caros, têm um impacto discreto, mas devem ser ofertados, e mesmo assim não são. Então, esse é um dado baseado no relatório nacional que a professora Cleusa organizou, já foi citado aqui, mostrando da importância do crescimento que vai ter principalmente, tá certo, em regiões como o Brasil, em que o número vai aumentar muito mais do que em países desenvolvidos. Eu diria que no próprio Brasil ele é diferente. Esse é um dado que vai avaliar a mortalidade. Então, se a gente for ver, sim, eu tive uma mortalidade muito maior de demências no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas a quantidade de crescimento no Sudeste de segmento entre 2010 e 2019 foi de 26%. No Nordeste, foi 240%. Então, nós vamos aumentar no Brasil de forma desproporcionada também. Então, nós temos que regionalizar esses dados e saber que é diferente. Então, para fazer uma política pública, é isso a Luciene, que é uma amiga que essa causa me trouxe na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela fala que é importante que tenha uma agenda, ou seja, eu tenho que ter um interesse público. Então, nossa missão é estimular os gestores a terem um interesse como isso, de fazer uma política, ter essa decisão de pactuação, implementar e avaliar como é que está. Então, é importante. A gente teve uma prioridade, a CESA, eles abriram a oportunidade de conversar, depois de diminuir a pandemia, sobre isso. E eles chamaram, Roberto, vamos discutir um pouco sobre a linha de cuidado. E eu cheguei para eles, está mais ou menos feito. Está aqui o consenso da ABN, feito em 2022. Vamos tentar implementar. E aí foram chamados todos os serviços que tinham terciários, chamados também outras esferas. E a gente pensando nessa estratégias, formas de rastrear, fazer um diagnóstico e tratamento sobre isso. E vendo também como fazer os exames habituais. É interessante que dentre várias reuniões que tivemos nesse período com os secretários municipais de saúde do estado do Ceará, tinham perguntas como: mas se eu fizer uma vitamina B12 no meu município, eu não tenho como repor, porque não está catalogado como medicação disponível para a rede. Então, esse tipo de situações acontecem e que têm que ser discutidas. E ver a melhor forma de acessar as medicações e, principalmente, outras reabilitações, que não só a cognitiva. Então, esses são os passos que a gente passa na hora em que a gente passou de executar a política e a linha de cuidado no estado do Ceará. Então, foram várias reuniões alinhando, primeiramente, em câmeras internas, depois em CIB, depois em CESAL e em COAS, depois aprovado isso, e nós tivemos a aprovação primeiro, em dezembro de 23, foi aprovado a política estadual da CESA de saúde. Em agosto de 24, a gente aqui foi uma foto da apresentação final minha e da Raquel, tá certo? E depois aqui o Bruno, a Luciene da Abraz e a Raquel, quando foi aprovado no CESAL a linha de cuidado para a demência no estado do Ceará. Então, essa aqui são os dois QR Codes, se quiserem poder acessar, da política estadual e da linha de cuidado de demência no estado do Ceará.
Nós fizemos um seminário, o doutor Alexandre estava lá presente, em setembro do ano passado. A Lígia Gualberto, que não está mais conosco, ligado à atenção da pessoa idosa, também estava presente para o lançamento da linha de cuidado no estado do Ceará para os gestores. E o que é que a linha, ela colocou? Ela tem várias participações, então está disponível isso para vocês depois, mas a gente tenta sim levar uma diretriz, um cuidado organizado, regionalizado, preservando o autocuidado, estratificando riscos, tá certo, dos pacientes e levando a educação permanente. A gente pontuou o que seria específico tanto para a unidade de atenção primária, e nós entendemos que esse é o cerne principal do atendimento da população com demência. Então, a atenção primária tem que estar capacitada para isso. Em forma de fazer rastreio, diagnóstico precoce, o Bruno vai trazer algumas evidências na aula de tarde, de formas que a gente utiliza isso no Ceará. Colocado o que se espera da atenção especializada, tá certo? Quais os pacientes que devem ser encaminhados para ela e quando referendado. E também a atenção em unidade hospitalar especializada, em que hoje nós só temos na cidade de Fortaleza. Não existe especificamente isso em outras regiões do estado do Ceará, mas é uma conversa a se implantar. Também coloca sobre a importância do atendimento, atenção multidisciplinar e também para a equipe domiciliar, porque faz parte também esse acompanhamento da forma do melhor em casa. Aqui eram só os critérios para quando admitir, a gente entende que os casos que vão precisar do especialista principalmente os casos que são atípicos em sua apresentação, os quadros mais pré-senis, onde a evolução mais rápida ou que aquele tem uma suspeita genética. Os demais devem ser atendidos talvez em atenções especializadas ou até mesmo na atenção primária. A gente colocou quando investigar e que exames devem ser feitos em cada um desses contextos. E aqui é um escopo geral de colocando os encaminhamentos ou não dos nossos pacientes. Como medir? A gente não tem forma de fazer uma medição melhor, a gente acabou vendo de percepções de dispensação de medicação e o tempo médio para fazer os exames mínimos solicitados. O que é que a gente tem feito até agora, depois de publicar? A gente começou a perceber, por dados, que existia uma dificuldade muito de acesso a um diagnóstico, principalmente por causa da atenção especializada, que temos um número reduzido. A gente também criou, na própria CESA, uma aba específica para encaminhamento quando a suspeita clínica da atenção primária fosse um quadro de demência, e não mais só geriatria ou só neurologia. Isso já passou a funcionar uma forma de melhor encaminhar esse fluxo. Então, a gente começou a fazer também uma programação de educação voltada para Alzheimer e outras demências na atenção primária. E com isso, a gente fez o lançamento agora, no dia 23 de setembro, desse seminário para gestores municipais de saúde, que era Memória e Cuidado. O Ceará inicia uma nova história no Alzheimer, e que foi para sensibilizar os gestores para aderirem ao curso que a gente vai estar lançando agora no dia 25 de novembro. Então, esse é um curso para atenção primária de saúde, para médicos de atenção primária de saúde, que ele vai ser de 36 horas EAD. Aulas gravadas por colegas da CESA, geriatras, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, com pré e pós-testes, em que eles vão ter 3 meses para finalizar essa formação. Depois disso, eles sendo aprovados, a gente vai ter mais 24 horas de tutoria, em que vai ter um especialista que vai ficar acompanhando semanalmente, com 2 horas de reunião, como é que está o atendimento desses profissionais. Finalizado isso, eu vou ter uma certificação que aquele médico da atenção primária de saúde está capacitado para atender e cuidar de pessoas com demência. Eu acho que foi uma forma bem interessante. A doutora Tânia, secretária de Saúde do Estado do Ceará, ela viu, e deve ser até uma proposta que seja levada para ao CONAS numa próxima reunião que a gente deve estar apresentando. Então, a gente deve também estar fazendo políticas ligadas nesse mesmo perfil para outros profissionais da atenção primária de saúde, para agentes comunitários de saúde. O Raul Raposo, ele é um colega neurologista que fez um trabalho super interessante capacitando médicos da APS com acurácia diagnóstica.
e também depois para cuidadores e familiares. O que é que a gente pensa de futuro? A gente tem conversado e a gente já aplica, assim como diversas outras cidades, o IVCF 20 em alguns municípios. A gente tem uma taxa de 15% de aplicação, mas a gente tem conversado, junto com a Silmário, junto com a Thaís, que são da atenção primária na SESA, de colocar a aplicação por algum profissional da atenção primária como sendo um fator intrínseco no atendimento à pessoa idosa. E com isso a gente conseguir ter dados de melhor aonde intervir nessa população. A gente tem trabalhado tudo com braços abertos para capacitar e levar esse tema de demência na formação dos médicos da atenção primária de saúde. O Hospital Geral de Fortaleza, em que eu faço parte, a gente já faz há mais de um ano biomarcadores para a doença de Alzheimer no líquor de forma assistencial. Não é pesquisa, nada, é assistencial para quem tem indicação de coleta segundo a ABN. E a gente está agora negociando para também ofertar isso aos outros hospitais da rede terciária, como a gente entende que é um plano que eu tenho que dar esse suporte para todo mundo igual. E também a gente vai trabalhar de formas educativas em folders e outros locais da população, é outra estratégia. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, pelo tempo de mostrar o que o Ceará tem feito, tem coisas muito mais, a gente espera contribuir, tá certo, com o crescimento do atendimento da nossa população. Muito obrigado.